Muito bom. Nós temos duas divisões celulares, a mitose e a meiose, e elas são marcadas por algumas diferenças que são muito importantes para que a gente possa compreendê-las. Vamos começar pela mitose. A mitose é uma divisão que nós falamos que é uma divisão equacional. Por quê? Porque ela vai formar duas células exatamente iguais à célula que deu origem, a célula-mãe. Então veja, a característica dessa mitose é acontecer em uma única divisão, formar sempre duas células no final e essas células são iguais às células de origem. É como se fosse uma cópia. Ela pode acontecer em células haploides ou células diploides, animal, vegetal, ok? Então nós observamos essa mitose, por exemplo, aqui. Então veja, nós temos aqui uma célula com 1, 2, 3, 4 cromossomos. É um exemplo. Então uma célula, vou falar que essa célula ela é 2N igual a 4. Reparem que eu tenho dois tipos de cromossomos. É uma célula diploide. Essa célula poderia ser haploide também, sempre lembrando isso. Nesse caso, eu tenho 4 cromossomos. Essa célula, para se dividir, ela tem que sofrer algumas modificações. Ela tem que, na verdade, produzir mais organoides, uma série de substâncias, ela tem que duplicar o material genético e tudo isso acontece num período conhecido como interfase. Acontece num período que é a interfase. Combinado? Essa interfase, principalmente, chama muito atenção. Numa subfase S, nós temos exatamente a duplicação do material. Então, reparem que eu continuo tendo 4 cromossomos, aqui eu continuo com 2N igual a 4, só que esses cromossomos estão duplicados. Cada cromossomo duplicado contém duas cromátides que estão presas pela região do centrômero. Então eu tenho um cromossomo duplicado com duas cromátides irmãs. Então, nesse caso, eu continuo, isso é importante lembrar, com 4 cromossomos, só que eles estão duplicados, eu tenho 4 cromossomos, nesse caso, 8 cromátides. Muito bom. Vem a divisão celular e suas fases, uma prófase, metáfase, anáfase e telófase, e no final nós observaremos a formação de duas células que preservam o material genético. Numa das fases que nós chamamos de anáfase, nós observamos o rompimento desse centrômero. E ao separar o centrômero, nós observamos uma cromátide vem para cá e outra para cá. Mesma coisa nos outros cromossomos. Quebra ou divide o centrômero, promovendo a separação dessas cromátides irmãs. E no final, por isso que no final nós encontramos duas células exatamente iguais. A mitose, ela tem uma importância muito grande no crescimento. Vamos imaginar aqui, acabou de formar essa estrutura celular, por exemplo, proveniente da união do espermatozoide com o óvulo. Então formou esse ovo. Esse ovo começa a sofrer divisões mitóticas, duas, depois formam 4 células e assim por diante, e assim sucessivamente. Então, um dos grandes objetivos, um dos grandes papéis da mitose é o crescimento, ele promove o crescimento do organismo. Mas também é importante entender que esse organismo, as suas células são renovadas constantemente, diariamente, e quem faz esse serviço seria exatamente esse processo de divisão mitótica. Então, ele é muito importante na manutenção do organismo. Combinado? Então, a característica da mitose, eu tenho uma única divisão, forma sempre duas células e essas células são iguais. Então, trata-se de uma divisão equacional, é uma divisão preservativa. Muito bom. Já na meiose, nós observamos uma coisa bem interessante. Na meiose, eu sei que isso é uma meiose porque no final do processo eu encontro 4 células e elas apresentam o seu material genético reduzido da célula original. Vamos observar isso com calma. Eu tenho essa meiose, eu vou manter o mesmo número de cromossomos para que a gente possa fazer uma boa comparação. Eu tenho 4 cromossomos, 2N igual a 4. É importante eu lembrar que na meiose é fundamental que a célula seja diploide, porque o objetivo da meiose é reduzir o material genético à metade. Então eu tenho uma célula 2N igual a 4, no nosso exemplo, mesma coisa, essa célula vai se preparar para a divisão, então ela passa por um período que é a interfase, e nessa interfase nós observamos a duplicação do material genético. Continuamos então com 2N igual a 4. Eu continuo,
observando 4 cromossomos, só que eles estão duplicados. Na meiose nós vamos mais tarde estudar que eles ficam pareados. Então esses cromossomos estão duplicados e cada cromossomo, como nós já sabemos, contém 2 cromátides. Veja que interessante. Na meiose, são 2 divisões sucessivas. Na primeira divisão, o que vai acontecer é a separação dos cromossomos homólogos. Então veja, eu tenho aqui esse par de cromossomos homólogos, um cromossomo duplicado vem para cá e o outro para cá. Mesma coisa aqui, um cromossomo duplicado vem para cá e esse para cá. Então, aqui nós temos uma primeira divisão, a meiose 1, onde nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Mais tarde nós veremos o que acontece na anáfase 1. A divisão continua e no final nós vamos observar exatamente isso. Nós temos aqui uma célula, agora veja que interessante, N igual a 2. Percebam que já houve uma redução. Na primeira meiose, nós já reduzimos o material à metade. Veja, eu tenho agora um tipo só de cada cromossomo. Combinado, pessoal? Então, o que nós observamos aqui? 2 células, haploides, 2N, N igual a 2, e agora a divisão continua. E numa anáfase chamada 2, nós vamos observar a separação, a divisão do centrômero, e essa divisão vai levar à separação das cromátides, irmãs. Então, na segunda divisão meiótica, na divisão 2, nós percebemos a separação das cromátides, irmãs. Na divisão 1, separação dos cromossomos homólogos. Na divisão 2, a separação ou disjunção das cromátides, irmãs, porque houve quebra do centrômero. Então, no final, nós chegamos a 4 células com a metade do material genético. Com qual propósito? O propósito principalmente de formar gametas. Então, o grande objetivo é formar gametas haploides. Então, uma célula somática 2N, ela sofre meiose e forma esse gameta que é haploide. Um gameta masculino, um gameta feminino. E um outro objetivo importante também é exatamente o esporófito. Então, por exemplo, se nós observarmos aqui o esporófito de uma pteridófita, nesse esporófito nós sabemos que ele é 2N e ele vai formar elementos de reprodução, os esporos, que são haploides. Então, a meiose ela é muito importante na formação dos gametas, nós falamos de uma meiose gamética, e também na formação de esporos, nós falamos de uma meiose espórica, ok? Então, meiose, 2 divisões sucessivas, forma 4 células no final e sempre com a metade do material genético. Então, essas são as diferenças entre a mitose e a meiose para os meus amigos. Obrigado.